Estamos de volta com mais uma edição do podcast Visão de Águia. Pega a visão, vem com a gente, já ativa o sininho e se inscreve no nosso canal, que toda semana vai ter histórias incríveis para você se inspirar no mundo dos negócios aqui no nosso podcast. E hoje eu tenho aqui um casal super legal, eles que também têm um podcast em Swindon, que são Estrangeiros Podcast. É um casal fantástico que ano passado, com a Love Details, eles ganharam o primeiro lugar no Top of Mind na categoria de artesão. Gente, sejam bem-vindos, Alex e Sandy. Muito obrigada por aceitarem o convite, estarem presentes aqui conosco. Boas-vindas aqui ao nosso podcast Visão de Águia. O prazer é todo nosso. Nós que nos sentimos honrados pelo convite, né, de estarmos aqui andando com águias. Aí sim, pegou a visão. Exatamente, é uma honra estar aqui do seu lado, né? Uma pessoa que desde o ano passado tem sido tão atenciosa e carinhosa e ajudando a gente a crescer sempre. Sempre. E eu sempre falo, assim, com todas as pessoas que participam, eu sempre gosto de dar um toquezinho final ali para os finalistas do Top of Mind, dar aquela incentivada para eles subirem no palco. Com você não foi diferente. Nós não nos conhecíamos, né, até o ano passado, nos conhecemos no dia do evento. E foi bem interessante que você disse assim pra mim, nossa, mas, né, eu achei que tivesse ficado em quinto. E ela achou que tivesse ficado em quinto colocado, né? Eu tava super feliz. E já tava super feliz. Nossa, tava realizada. Mas tem o top 5, né, e você foi uma das finalistas, mas vocês ficaram em primeiro lugar. E como foi, assim, essa experiência? Depois vocês vão falar um pouquinho dessa trajetória que trouxe vocês pra cá. Nós vamos começar com essa experiência de vocês, primeiro lugar, esperavam, não esperavam, como que foi? Não esperava nada. De verdade. A gente mora numa cidadezinha de interior da Inglaterra, então, assim, a gente tem meio aquele receio, assim, sabe? A gente é do interior. Lá em Londres, tem mais pessoas que fazem a mesma coisa, pessoas maiores, né? Gestão alto. Então, assim, quando você me mandou a fotinho falando que eu tinha ficado em top 5, eu falei assim, amor, fiquei em quinto! Ai, meu Deus! Nossa, pra mim foi algo assim, uau! Tipo, pouco tempo de empresa, assim, e o reconhecimento, assim, foi algo... Não tinha explicação. E ainda eu mandei a mensagem pra você, eu ainda falei assim, ai, que legal, eu fiquei em quinto, nossa, super animada. E você, não! Não é isso. Você ficou entre as 5, mas se eu fosse você, eu ia com um vestido bem lindo e brilhante. E eu fiquei assim, ai, meu Deus, brilhante. E eu fui comprar um vestido lindo e brilhante. O preto todo brilhante. Porque eu falei pra ele, não tínhamos nem roupa pra esse evento. Não tínhamos. Não fazia parte do repertório. Mas assim, legal. Foi algo surpreendente. Assim, eu realmente, eu fiquei assim, bom, se eu não tô em quinto, eu sou pelo menos a terceira, então, né? Mas jamais a primeira. Nunca imaginei. De verdade, foi algo surpreendente, assim... E muito legal. E você, Alex, quando você viu o nome da sua esposa lá, Love Details, subir no palco, como que foi isso para vocês? Porque vocês vivenciaram essa empresa, uma empresa de pandemia, né? Sim, que nasceu na pandemia. Muitos negócios quebraram na pandemia e muitos negócios aconteceram na pandemia, que foi o caso da empresa de vocês. Fala para mim como foi essa emoção de ver o nome da empresa subindo no palco, você que acreditou no trabalho dela. Isso, exatamente. Assim, nós sempre apoiamos uns aos outros. Então, ela sempre acreditou nos meus sonhos, por mais loucos que sejam, e eu sempre acreditei muito no potencial dela, sabe? Então, quando a gente recebeu a notícia de que ela ia participar, a gente já ficou muito feliz. E eu falei, não, você tem que ir. Ela, eu não sei, será? Não sei, às vezes eu vou até lá e não dá nada e tal. Eu falei, não, você vai. Lá a gente vai participar. Ah, então tá bom. Aí chegou nesse momento, né? E ela falou, eu acho que eu fiquei em quinta. Mas até aí a gente já tinha falado pra família, já tava todo mundo já ia ganhar prêmio. Tá. Sabe? Que legal. E essa questão também de, tipo assim, vocês estão fazendo um evento de nível não só Londres. Vocês estão olhando para o todo. Reino Unido, né? Vocês estão incluindo todo mundo. Sim. Isso é muito bacana. Você saber que alguém sabe que você existe. Sim. É muito bom isso. E não tem preço, né? Não tem. A gente costuma dizer assim que a gente vê o sonho das pessoas se tornando realidade através do nosso evento, através do nosso trabalho. Para nós,
é muito mais gratificante. Eu sei quanto é gratificante para vocês subirem no palco, mas pra gente ver os olhinhos de vocês brilhando, subindo no palco, pegando aquele troféu, não tem preço. Não tem preço que pague. A gente fica muito feliz de poder honrar pessoas que saíram do país delas para fazer história e sucesso num país que não é o deles. É bem sabe? difícil, É né? bem difícil. Eu já passei por esse processo. Eu sei que não foi fácil para mim. Eu sei que muita gente chega aqui já com padrinho, mas muita gente chega como eu, na cara e na coragem, esperando fazer dar certo. E foi o que vocês fizeram. Quando que vocês vieram para cá? Agora vocês vão contar essa história para a galera entender qual foi a trajetória, essa jornada de vocês até vocês chegarem aqui ao palco do Top of Mind. Quer começar ou começa? Vou começar. Fique à vontade. Assim, eu acredito muito que nada acontece por acaso. Isso é fato. Sim. E eu nunca tive vontade de morar em outro país. Nunca. Você tinha vontade de morar na Inglaterra? Não, no Brasil. No Brasil? Eu queria, pra mim, eu só queria trocar outro de país bairro. além do Brasil. Se eu trocasse de bairro, tava ótimo. Porque eu era funcionária pública, eu era estável. Então, pra mim, tava confortável. Não ia fazer muita diferença. aham. Aí eu conheci uma pessoa O oposto. que tinha o sonho de morar em outro país. E assim, é que nem ele falou, a gente costuma comprar o sonho um do outro. Claro. Porque a gente é um casal, a gente tem que crescer. E aí, a primeira opção, como a de maioria dos brasileiros, né? Estados Unidos. Uhum. E não deu certo pra gente. Deus fechou essa porta. E a gente ficou super arrasado, porque realmente a gente tinha entregado todas as cartas que a gente podia pra ir pra lá. A gente tinha casa, tinha escola, tinha tudo lá já. E não deu. E aí o meu pai, ele falou pra mim, ele falou assim, viu, você já tentou cidadania? Seu pai. Meu viu? pai, ele falou assim, você tem descendência italiana pela sua mãe, você tem italiana e portuguesa pelo meu lado, você pode tentar. E aí o Alex já brilhou o olhinho dele assim, Falou, ele falou, meu "Opa!" Deus. Não, eu perguntei assim, por que você não falou pra mim isso? Porque, Antes. Porque, sim, a gente colocou todas as nossas fichas Nos Estados Unidos. em ir para os Estados Unidos. E foi muito decepcionante, porque eu já tinha avisado no meu trabalho, eu tinha uma barbearia no Brasil, já tinha anunciado tudo para vender, mas quando se trata de Estados Unidos, se você não tem visto, você não tem nada. Sim. Mas a gente estava fixo na ilusão das outras coisas. Sim. Mas enfim. E aí a minha prima, ela já estava dando sequência na cidadania pela parte da minha mãe. Então Aí já ela tinha o processo. em só que ela ia andamento. fazer no Brasil. Ela, na verdade, ela fez, né? No Rio de Janeiro, né? E ela falou assim, olha, Cindy, o que eu posso fazer é te dar uma cópia pra você ir lá no cartório e pegar o original. E eu tenho uma cópia do italiano. Uhum. E aí já agiliza o seu lado. E que foi o que ajudou a gente bastante. Muito. Assim, não tenho nem o que dizer. Foi realmente a pessoa certa na hora certa, né? Que legal. Já praticamente entregou o Sim. caminho das pedras para você. Exatamente. Aí a gente consultou um advogado só pra ver se tinha que arrumar algumas coisas. A gente deu entrada. E aí eu fui pra Itália, né? Que legal, que legal. E aí o bonitão foi pra Dublin estudar enquanto eu ficava na Itália com as crianças. Daí foi toda a família. Eu fui com os meninos, minha mãe e meu irmão pra Itália. Que legal. Porque daí todo mundo que tava lá ia tirar a cidadania. Uhum. E aí ele foi pra Dublin pra conseguir manter a gente, né? Porque ganhar em real e pagar. Não é meio fácil. salgado, Não é né? E essa primeira experiência para você que já queria ir pro exterior foi Foi fantástico. máximo, A cara, você acha que ele gostou? Eu sou suspeita a falar assim, porque eu passei vários perrengues em Dublin, cheguei a dormir no aeroporto, porque lá tem uma coisas de imigrante. tem uma crise imobiliária lá, né? Muita Sim. gente indo pra lá e não tem casa. As casas que você encontra são tipo assim, eu morei em uma casa que era eu e mais 9, Uau. sabe? Então, eu lembro que eu fui visitar eles na Itália e quando eu voltei eu não tinha casa. Passaram minha vaga. Meu Deus! Foi. Daí você ficou como? Aí eu cheguei à tarde no aeroporto, dormi lá, porque eu já sabia que estava sem. Dormi lá, no outro dia de manhã eu fui para a escola com a mala, parecendo um doido. Aí Ninguém entendeu nada, ninguém né? entendeu nada. Menino doido. Aí eu tinha saído do trabalho também para ir para a Itália, que eu passei acho que 15 dias lá, uma semana? Uma semana. Uma semana. No intervalo da aula eu consegui um emprego. Uau! É Deus na sua vida. Eu costumo dizer que lá é mais fácil você conseguir 2 empregos do que uma casa. Interessante, viu? Aí eu indo pro trabalho,
um colega me ligou e falou assim, cara, eu fiquei sabendo que você tá sem lugar pra morar. Você vai ficar em casa. Eu falei, não precisa não, você vai ficar em casa, a gente vai buscar você na estação. Aí Que eu legal. voltando do trabalho, o pessoal tava me esperando lá e eu fiquei 10 dias no sofá. Olha como é que Deus até conseguir age, uma né? casa. Que legal. Então, assim, eu passei muito perrengue lá, mas como foi o primeiro lugar que eu fui fora do Brasil e eu sonhava muito com isso, eu andava assim, eu falava, nossa, olha a calçada daqui, que bonita. Olha as vitrines das lojas, sabe? Eu ficava encantado com aquilo. Foi muito bom a experiência. Que legal. Apesar dos perrengues. Apesar. Não, mas eu acho que perrengue, você passa em tudo que é lugar. Você Sim. chegar nos Estados Unidos também sem conhecer ninguém, você vai passar perrengue. Você chegar em Londres sem conhecer ninguém, você vai passar perrengue. E o mesmo para Dublin, Até não foi conhecendo diferente. você passa perrengue, né? É, porque às vezes a pessoa fala assim pra você, não, vem que eu te ajudo. Uhum. Daí chega esse ajuda aí, cadê a ajuda? Chega aqui, não tem o trabalho, não tem o quarto, não tem a casa. Não tem dinheiro. E não tem porque acaba, dinheiro, né? porque Real. aqui é muito rápido para acabar o dinheiro, né? Então, é assim, o meu marido, ele veio para cá sem conhecer ninguém. Só tinha 2 noites de reserva no hotel, daí foi pra igreja 2 noites? para conseguir uma casa para ele morar. Então, assim, tem gente muito corajosa, como eu, como ele, como vocês também, que sair do Brasil, de uma zona de conforto, é difícil. Sim. Você era funcionária pública, você tinha o seu estabelecimento, você já tinha um emprego de vocês e estava tudo bem, estava tudo tranquilo, até vocês apostarem num sonho que era um futuro fora do Brasil. Sim. Né? E que a gente sabe que a gente vai pagando os preços, a família fica, daí você fica com o coração na mão e deixa para trás amigos, né? E você passa a não ter mais aquela assertividade de ver aquelas pessoas. Então, a gente paga um preço muito alto quando a gente vem para esse país ou para qualquer outro, né? Que é deixar o nosso coração. A gente deixa o nosso coração para trás. A gente vem pela qualidade de vida, mas a gente deixou o nosso coração para trás. A gente vem só com um pedaço dele, porque o outro fica, né? E dói. E dói. Quando eu vim para cá, eu fiquei 2 anos sem voltar para o Brasil a primeira vez. E eu vou te dizer que não foi fácil. 2 anos. Eu era acostumada a ver minha família sempre. Meus irmãos eram pequenos. Então, assim, eu não tinha... Sabe? Eu era mais velha. E para mim foi tão difícil ficar 2 anos sem voltar para minha terra, né? Para ver minha família. Mas aí depois quando eu voltei, eu já voltei já com visto. Então, eu conseguia ir mais seguido no Brasil. Mas eu sei que os primeiros 2 anos para mim foram, assim, acho que os mais difíceis até hoje de toda a minha vida. Eu imagino. A gente veio com um plano de, em 1 ano, a gente voltar. Para visitar. Porque o meu mais velho é meu enteado, né? Uhum. E foi um acordo que a gente fez com o pai dele. Não, em 1 ano a gente volta para vocês se verem, né? Uhum. Só que veio a pandemia. Mas a gente já tinha comprado a passagem. A gente já tinha comprado a passagem. Aí veio a pandemia. Não dava para viajar. Ninguém esperava por isso. Sim. E aí foram mais 2 anos esperando. Foi. Então, a gente ficou 3 anos aqui para poder ir pro Brasil. Nossa. Eu falando de 2, vocês ficaram 3. Gente, vocês sabem exatamente o que eu tô falando, né? E foi difícil, eu tenho certeza. Mas eu falo que a volta da segunda vez é pior do que a da primeira. Porque quando a gente veio a primeira vez, a gente veio naquele entusiasmo, a gente não sabe o que vai acontecer, sabe? Não, porque é uma vida nova, você tá na expectativa. Mas na segunda, você já sabe o que tá te esperando. Daí e você sabe o que você tá deixando, você sabe como dói. Então, nossa, a segunda vez foi... Tu sabe que eu acho que quando eu voltei a primeira vez pro Brasil, que eu tive que voltar pra cá, eu não tive tanto esse baque como na segunda vez. Sabe? Que pra mim já seria a terceira que eu estaria vindo pra cá, né? Acho que na primeira vez eu ainda tava naquele, eu gosto de morar lá e tal. Daí vai passando os anos. Daí o cinza, diariamente, a chuva, não tem sol. É trabalho o dia inteiro, você vai dormir muito tarde, acorda muito cedo. E a rotina aqui, ela é exaustiva e cansa muito, né? Então, também, daí quando na outra vez, na segunda vez, no caso que eu fui viajar, eu não queria voltar. Juro pra vocês. Eu fiquei acho que 3 meses no Brasil e eu não queria voltar embora. É difícil. Não queria, e agora até hoje, toda vez que eu vou, não quero mais voltar. Eu não sei, seu tempo tá aumentando. Não, eu ia falar pra você, meu tempo tá quase aumentando, porque eu fiquei quase 5 meses esse ano no Brasil. Foi 4 meses e meio ali. Então. Mas daqui a pouco sabe, você tá meio lá, meio aqui. Mas eu não posso agora por causa da Pietra da escola, né? Eu aproveitei essa fase. A gente lá, a gente reclama muito. Sim. Mas o Brasil é um país maravilhoso.
é bom demais. É porque quando você tem uma situação estável para você viver, todo mundo assim que está batalhando ali consegue estabilizar ali a vida, o casal trabalhando, né? Mas só que você tem amigos, você tem quem visitar no final de semana, você tem o que fazer no final de semana, você pega os filhos, vai para uma praia, vai, sei lá, num parque legal, aqui não tenha, mas lá tem o calor humano, tem as pessoas que você conhece que são próximas, você liga para alguém de última hora e fala assim, bora? A pessoa fala, bora? Partiu? Partiu, vamos tomar uma cerveja? Vamos, todo mundo está disposto. Daí aqui você vai ligar para as pessoas, pô, tem que trabalhar. Aqui tá Pô, não dá. Poxa, mas esse final de domingo. semana não dá. Não, mas eu trabalho. Então, não tem essa mesma afetividade emocional que a gente constrói esses laços lá no Brasil, né? Então, cada vez eu venho notando que vem ficando mais difícil, porque são mais de 12 anos aqui, né? Uau. Então, e a gente perde muita coisa, né? A gente fica com saudade da mãe, eu já não tenho mais meu pai, né? Quando eu vim embora para cá, meu pai já era falecido. Os irmãos, né? Então, vai passando o tempo e você vai ficando com mais saudade das pessoas, né? E vocês passam também por isso? Sim, demais. A família toda tá no Brasil? Eu só tenho um irmão que morava em Swindon, que ele foi junto comigo para a Itália, fez a cidadania. Aí ele morou com a gente aqui em Swindon por um ano e meio, eu acho. 1 ano e meio, mais ou menos. E agora ele mora em outra cidade, que dá 1 hora mais ou menos de distância. Então a gente vê bem menos ele. Ele conheceu a esposa dele na Itália. Sim. Uau, que legal! A nossa afilhada veio da Itália. Já veio pronta, encaminhada da Itália. Foi feita na Itália. Tudo. E aí hoje eles moram em Gloucester. Estão com a família lá, estão bem, graças a Deus. Graças a Deus. Já tá em outro, no forninho. Já tem outro no forninho. Que legal. Mas assim... Mas o resto da família de vocês todo no Todo Brasil? Todo no Brasil. E como que vocês lidam com isso para vocês hoje? O que isso afeta na vida de vocês? Vocês têm planos de voltar? Como que tá o coração? A gente tem planos de trazer eles. Trazer todo mundo. A gente, na verdade, assim, acho que a gente sente, lógico, muito. Só que a gente sente mais ainda pela falta que os nossos pais fazem na vida dos nossos filhos. É isso que eu venho pensando muito. É muito forte, assim, eles chamarem a avó, ou que nem a gente tava combinando de sair outro dia, aí o pequenininho falou assim, vamos chamar a vovó e o vovô também? Ai, Deus. Falou, é difícil. É bem dolorido, assim, você saber que seus filhos estão crescendo sem a presença dos avós, entendeu? Isso é muito ruim, muito ruim. Apesar de, assim, a gente tem ótimos amigos lá em Mas Swindon, não substitui, claro. mas nunca vão substituir. E assim, a nossa intenção sempre é de que eles venham, só que... Fica mais próximo de vocês, nem que seja para passear, né? Sim. Eu tenho uma avó viva, mas a gente nunca foi tão próximos assim. E eu sinto essa diferença porque ela sempre foi muito próxima da avó dela, das avós dela. E eu estranhava muito isso, sabe? Porque eu nunca tive isso. E ela tem, e é muito bom. É muito bacana. Tanto que quando a gente foi pro Brasil, o Brian foi visitar o biso dele, e o biso é ex-militar, tal, né? Italianão, mas o pequeno conquistou ele. Acabou com ele. Sabe? Que legal. Fazia tempo que a gente não via ele sorrindo, assim, sabe? Cedendo o lugar dele na rede pra alguém. Ai, menina, meu vô, porque eu só tenho esse vô vivo agora, né? Infelizmente. Nessa coisas e tudo, minha avó paterna faleceu antes da gente vir, e a minha materna faleceu quando a gente já estava aqui. Então agora eu só tenho o meu vô materno. E ele é bem italianão, assim, bravo, assim, sabe? E aí a gente ficou 1 semana na casa dele, né, amor? Antes de vir embora. E ele tem a rede dele. E meu filho pequenininho chegou nele e falou assim, ô Biso, dá licença pra eu balançar? Aí o meu vô saiu e ele era uma coisa incomum. Aí o meu filho ainda olhou pra ele e falou assim, agora você me balança? E meu avô amou ele, assim, não tinha esse contato, porque a gente saiu do Brasil, ele tinha ninguém era ousado assim com ele. Não, ninguém era ele deve ter achado lindo. E aí, tanto é que quando a gente foi embora, meu avô chorou, tadinho. E quando a gente liga, o meu avô fica todo feliz pra falar com ele no telefone, assim. Então é uma coisa assim que a gente sente falta. Então se a gente pudesse pegar eles e trazer, seria perfeito, assim, sabe? Mas não adianta, eles têm a vida deles, né? Eu tentei trazer minha mãe, ela ficou 4 meses aqui ano passado. E ela gostou?
Odiou. Agora, porque eu acho que ela tá com tanta saudade nossa, ela fala assim, nossa, ai, que saudade daquele shopping que eu ia aí, sabe, que é próximo da minha casa. Que saudade. Eu falei, que saudade o quê, mãe? Você tava aqui, você tava falando que você não gostava? Ela falou, não, mas me bateu uma saudade, não sei porquê. Mas não é isso, ela já tá acostumada com a rotina, Sim. né? E eles já têm a rotina deles, já são, né, a vida inteira deles morando. Construíram uma vida, né? Lá no mesmo lugar. Então ela, assim, não gostou porque eu acredito que é porque não tem muito sol. Ela veio no verão, mas no verão aqui o verão aqui é o inverno de lá, né? Entendeu? Sim. Lá agora, que é inverno, tem dias que tá fazendo 30 graus. Exatamente. Meu E Deus. nós estamos aqui no verão com 15, 10, Esses dias 14. eu liguei pra minha mãe, E ela tava de 20 aqui a gente camiseta. passa mal. Falei, que absurdo. Eu tô no verão e a senhora tá de camiseta. É injusto isso, né? A gente passa o ano inteiro no frio. É verdade. E daí, então, nesse meio tempo todo que vocês vieram para cá, vocês estão indo para o Brasil fazer esses passeios ainda desde 3 anos para cá? A gente chegou em 2018? 2019. Ah, então são Aí a 5 gente anos. foi uma vez pro Brasil. Uma só. A gente Porque é um passeio bem caro. É um passeio de luxo, É, né? 4 pessoas é um passeio de luxo. Eu falo que o dinheiro que a família é gastou grande. lá... Dava para fazer a Europa inteira. A gente tinha feito um mochilão aqui e as pessoas não acreditam. Gente, é sério, o Brasil é caro. É pra caro. caramba. Não, porque não é só a passagem, né? Não. A gente vai para lá, a gente tá acostumado com o ritmo de vida aqui. Daí você vai para lá, você quer continuar indo de vez em quando no teu restaurante, você gosta, você quer aproveitar para comer o que você não come aqui. Daí você vai sair mais, você vai gastar mais. Daí você vai na feira comer o pastel, você vai comer, não sei, o peixe da banquinha da esquina, o restaurante. De lá tá bem caro, né? E daí você vai fazer uma compra no mercado, R$600, você sai com 2 sacolas. 2 sacolas, em meia dúzia de itens, Sim. R$600. É caríssimo. Daí você fala assim, gente, você começa a balançar como que as pessoas vivem no Brasil. Mas eles estão acostumados, Mas né? só que eles Porque acostumam. não sentem. Eu não sei como, eu não consigo mais me acostumar. Eu talvez tenha que fazer uma educação mental para me conseguir me acostumar, porque a inflação é muito alta. Exatamente. Sendo aqui esse é o subiu ponto ruim do Brasil. Subiu muito aqui depois Sim. da pandemia, né? Por exemplo, um item que eu pagava 1 libra, hoje estão em 70 no mercado. Sim. Subiu pra caramba. Sim. Mas ainda assim, você com um salário mínimo, digamos aqui, ninguém ganha só um salário mínimo, mas vamos botar um salário mínimo daqui, você vive bem, você paga aluguel e você anda de transporte. No Brasil, com um salário mínimo só, você não consegue pagar um aluguel, comer, andar de transporte, a conta não fecha, né? E aqui, com o salário mínimo, você consegue comprar um carro. Né? E lá no Brasil você não compra um carro com salário mínimo. Não paga nem a parcela do carro. Não paga nem a parcela do carro. Então existem essas diferenças, né? Que é as diferenças que a gente pontua em viver no Brasil e viver aqui, né? Sim. Mas, de qualquer forma, nosso país é o nosso país. A gente sempre vai querer voltar às nossas raízes, né? Praia com água quente. Que delícia. Menino, isso faz tanta falta. Faz. Qual a primeira experiência de vocês aqui na praia? Vocês foram na expectativa também? Porque eu já fui na expectativa. Não, eu fui na expectativa. A gente ficou, Foi literalmente na expectativa. a gente ficou sabendo que a praia tinha sido cenário de filme do Piratas do Caribe e tal. Nós fomos já também. E aí, praia linda. Não, linda mesmo. É linda isso. Mas quando a gente teve o contato com a água, Saiu correndo. foi decepcionante. Nossa, foi. O Rogério ainda mergulhou, né? Só porque tinha que, né? Dizer que foi, né? Ele mergulhou, Sim. saiu de lá tremendo. Não, e eu via, assim, os ingleses, crianças inglesas na água normal. E eu me sentindo Mas eu acho fraco. que a gente fica se comparando, né? Eu vi, a gente foi nessa praia, eu tava grávida da Pietra. E daí o Julio, acho que foi a primeira praia que ele foi aqui. E ele foi entrar no mar, vamos lá, amor, molhar os pés. Eu falei, tá, vamos, né? Daí tiramos o chinelo e tal, entramos. Quando ele botou o pé, ele falou assim, meu Deus. Eu já molhei o pé. Ele falou, vamos sair. Eu falei, você não queria entrar? Ele falou, não dá pra ficar. Não dá, não tem condições. Gente, congela. Dá uma hipotermia ficar ali, mas você vê as crianças brincando e sentindo como se nada tivesse acontecido, né? Estranho, né? Mas a gente foi 3 vezes. Sim. Foi, né? 3 vezes. A primeira a gente quase infartou, né? Que foi essa vez, que a gente não conhecia. Que a gente chegou e já queria voltar. Só bonito foto, lugar, né? Lógico. Aí a segunda vez, a gente pegou um dia de verão bem quente mesmo. Esse daí que é raro, assim. E foi bem no meio de semana, você trabalhava na Amazon ainda, né? Sim. E aí a gente conseguiu aproveitar.
tava gostoso. A gente ficou brincando de bola, assim. Mas aí começa a bater o vento, acabou a brincadeira e a gente vai embora. Mas aí na terceira vez foi o batizado do Rogério. Que daí a gente botou fé no menino, porque daí ele foi batizado. Ele não tinha opção também, né? Ele não podia falar nada, não, mas né? Mas você tem que ter muita fé, né? Pra se batizar na praia da Inglaterra. Tem que ter muita fé. Mas eu foi... batizei aqui. Então você sabe. Eu vou te falar que eu saí da água assim. Você literalmente deixou o velho homem lá. Olha, eu acho que até a alma tinha saído do corpo voltada. Foi mais ou menos e foi a isso. primeira vez que eu realmente entrei na água aqui. Porque eu só molhava o pé ali, só pra dizer. Ele tirava uma fotinha, só pra dizer realmente que eu tinha ido pra praia. E só que nesse dia eu literalmente tive que imergir nas águas ali, deixar aquela pessoa lá, mas aí eu sei que o espírito saiu e voltou. Mas foi muito bacana essa experiência, assim, sabe, aqui. Gente, me conta uma coisa. Vocês já devem ter trabalhado em diversas áreas aqui, ou, Cíntia, eu não sei se você já trabalhou fora aqui, desde que você montou o seu negócio. Mas para você, como que foi encarar a realidade que é diferente lá do Brasil, né, para cá? Como que foi, assim, para você? Bom, lá no Brasil eu sou formado em logística, trabalhei em boas empresas, nunca tive um bom salário, mas assim, status era bacana, sabe? Mas eu falava assim, não, eu vou para a Europa, vou lavar uns pratos, vou ganhar em euro e tá tranquilo, tá de boa. Só que a primeira vez que eu fui trabalhar num restaurante para lavar prato, você aprendeu que era viver. Eu mal via prato, era só panela e umas panelas quase do meu tamanho. Era bem complicado, aquela água pegando fogo e tal. Mas enfim, a gente tá aqui, tem que encarar. Você nunca chorou assim? Fala a verdade, vai. Eu acho que quem disser pra mim que não, que passou por isso, é mentira. Algumas vezes. Né? Algumas vezes. Como a gente diz, né? A terra onde o filho chora e a mãe não vê. Porque é complicado. Tem a questão do orgulho, né? Não de cara, mas às vezes uma tentativa aqui, outra ali, não dá certo, você tenta lá, você fica meio ferido, assim, sabe? Porque você fala assim, eu sei que eu sou capaz, mas eu não tô conseguindo. Por exemplo, eu tinha minha barbearia no Brasil, então quando eu cheguei em Dublin, primeiro eu fui fazer entrega de comida. Aí fui fazer entrega, eu não sabia nem como abastecer a moto. Que aqui você que abastece sozinho. Exatamente. Mas enfim, trabalhei um tempo com isso, roubaram minha moto lá. Roubaram a minha moto. E aí eu consegui uma oportunidade para trabalhar em barbearia. E eu fui, só que era barbearia de turco, se não me engano. E eu mal falava inglês. Então, assim, os clientes chegavam, eles eram uma comunidade turca, eles falavam na língua deles, o cliente falava na língua dele pro barbeiro, o barbeiro falava em inglês para mim, e eu não entendia nenhuma das duas, mas eu falava assim, eu acho que é isso. E fazia do jeito que eu achava que era. Às vezes dava certo. E quando não dava? A gente tentava arrumar. Tem que se virar, não tem jeito. Tá aqui, você tem que encarar. Mas assim, eu sentia que eu podia fazer melhor, mas como eu não entendia muito, eu não conseguia fazer melhor. Limitado, né? E aí foi quando eu fui trabalhar no restaurante, e lá eu fiquei muito feliz lavando louça, porque eu conseguia fazer um bom trabalho. O pessoal falava assim, hey Alex, como que é que ele falava? The boss man, good working, yeah, good job. E eu ficava muito feliz com isso, sabe? A questão do reconhecimento. Independente do que você está fazendo, se você é reconhecido, você sente uma satisfação naquilo. Então, assim, eu tinha minha profissão, cheguei a atuar na minha área, mas lavando louça, naquele momento, para mim estava ótimo. Aí, quando a gente veio para a Inglaterra, Deus é bom demais. Aí, a gente chegou numa sexta-feira à tarde, no outro dia de manhã, eu estava trabalhando numa barbearia de brasileiro, onde eu conseguia fazer um bom trabalho. Consegui fazer uma boa amizade com o dono da barbearia, o André. Um abraço, André, que até hoje é meu amigo. Hoje é um dos patrocinadores do podcast. Uau, que legal. Sabe? Então, foi um período muito bom. Quando veio a pandemia, tudo fechou. Aí foi quando o trabalho de entrega deu um boom. E aí eu
precisava trabalhar, Claro. fui fazer entrega e fiquei até agora. Aí eu tô nessa transição onde, graças a Deus, o podcast está indo bem, mas eu ainda preciso trabalhar, Claro, né, claro. para sustentar a casa, mas eu tô fazendo essa transição para partir para uma outra área. Agora vocês vão me contar, né, como é que foi que nasceu essa empresa da Love Details, que faz personalizados maravilhosos. Quem não conhece a página já acessa lá, né, Sandy, que vai ter coisas maravilhosas para você comprar para a festinha do seu filho ou um personalizado diferente ao seu gosto. E como que nasceu isso, gente? Porque nasceu no meio da pandemia. Qual que foi o estralo para você, Sandy, que você disse assim, vou fazer diferente, vou começar a empreender aqui? Como que foi essa loucura? Porque já estava todo mundo trancado em casa. E você começar a ter a ideia de começar a empreender é difícil. Porque daí nós já chegamos também ao podcast, que daí já é um outro negócio, então já tem 2 empresas aí funcionando. Conta para mim como é que foi. Então, quando a gente chegou, eu trabalhava num warehouse. Eu trabalhava com um casal de irmãos. E o pai deles pegava os meus filhos na escola e ficava com eles até eu chegar. Uau. Ele era o vô, né, amor? O Brian chamava ele de vô. E ele fez isso por alguns meses, assim, enquanto eu trabalhava com eles. E aí deu a pandemia, a gente foi dispensado. E eu fui pra casa. E hoje ele não mora mais aqui, ele mora no Brasil. Então, a gente ficou sem o vô. Mas a gente tava em casa, nós 2 ficamos desempregados, né? 3 meses. Literalmente, em casa. Ele cortava alguns cabelos na garagem ainda, escondido. E aí eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu vou ficar louca. Porque quais eram os trabalhos que tinham fora? Era só delivery ou os outros essenciais. Eu falei, eu não me enquadrava em nenhum. Eu falei, como que eu vou fazer? Eu não posso parar? E aí, tava chegando perto do Natal. E a gente morrendo de saudade, a pandemia ainda piorou tudo, né? Porque quando você tá fora, trabalhando, movimentando a cabeça, você não pensa muito nisso, né? Agora você fica parado dentro de casa, os 4, e você olhar assim e falar assim, ai, cadê a avó? E já era final de ano, aquele clima. Aquele clima Que não frio. podia ninguém, eu me lembro que foi o primeiro aninho da Pietra, foram 6 pessoas que podia dentro de casa, acho que foi isso. Sim. Daí eu comprei um bolinho, nós mesmos cantamos parabéns em casa para ela, dei muito aos amigos mais próximos, por que você não convidou? Eu falei, porque se eu convidasse uns e não podia convidar outros, outras pessoas também ficariam chateadas, né? E não era o momento de estar confraternizando, era o momento de cuidar da família. Então Exatamente. foi difícil também pra gente. E aí lá no Brasil, eu sempre tive gosto por ficar fazendo umas coisinhas assim, sabe? Eu trabalhava... Fiquei sabendo que você já fazia essas decorações, assim, eu coisas personalizadas. Eu gostava, assim. Mas nem imaginava que um dia nunca, fosse trabalhar com isso. Nunca. Eu era assistente administrativo na prefeitura e eu trabalhava na Secretaria das Escolas. Então, era livro-ponto, eu gostava de encapar, tinha bilhetinho das professoras, sempre colocava alguma coisinha, sabe? Eu sempre fui desses frufruzinhos, assim, nunca gostei de uma coisa só preto e branco, assim, sempre tinha que ter alguma coisa. E aí, quando chegou o final do ano, eu falei assim, nossa, lá no Brasil elas fazem aquelas bolinhas com foto da família, né? Eu fiz ainda no último Natal, né, antes da gente ir embora, eu encomendei um monte de bolinha com foto, eu fiz uma árvore na parede, só com as bolinhas dos familiares, assim, com as fotos, assim, sabe? E ficou bem Natal de despedida, né? Foi. E aí, eu falei assim pra ele, vou fazer? Só que aqui é muito difícil você encontrar as coisas que você encontra no Brasil, porque os nomes é totalmente diferente. E a gente não tem uma variedade igual tem lá, né? E aí eu fui, comprou um, tá errado, comprou outro errado, até eu me acertar. E aí eu fiz pra mim. Aí a gente fez a bolinha dos meus pais, dos pais do Alex e tal. A gente que era um Natal assim, que vocês iam passar sem as pessoas. A gente ia passar só com o meu irmão e a família dele, só que o resto, assim, sabe? A família não ia estar. Você queria ter o sentimento que você ia estar próximo das famílias. A presença deles, assim, né? E aí eu montei a árvore, tudo bonitinha. Ainda mandei uma mensagem para uma amiga minha lá do Brasil, encomendei umas bolinhas com as fotos também para as nossas mães. Mandei para elas também, para elas colocarem na árvore delas. E aí eu falei, as minhas amigas começaram a ver, e o Alex falou assim, amor, por que você não publica? Aí eu falei, porque eu não sou boa de vender. Eu gosto de fazer, mas vender. E eu falei, ninguém vai querer. Ele falou, você não sabe. Aí eu comecei a publicar, as pessoas começaram a pedir. Porque o sentimento é recíproco de todo mundo. Todo mundo que mora aqui sente falta da família. Claro. E eu lembro que naquele final de ano eu vendi muita bolinha. Mas eu vendi muita bolinha, assim. Foi um negócio assim que eu realmente não imaginava.
Foi bum, assim, e eu falei, meu Deus! Só que eu fazia tudo na tesoura. E minha mão, eu tenho tendinite, eu não posso. E aí começava a doer, e o Alex olhando, ele falou assim, não, mãe, calma aí. Aí ele foi lá, comprou uma máquina, me deu de presente, que não era tão barato, ele me falou assim, ó, seu presente de Natal chegou. Aí eu falei, ai, que benção. E aí eu já comecei, só que assim, acabou o Natal, e aí? E agora? E aí, o que eu faço? Ninguém quer comprar bolinha de Natal pro ano inteiro. É só no Natal. Aí eu falei assim, não, eu acho que eu consigo fazer o resto das coisas. Porque eu já tinha feito aniversário da minha sogra, tinha feito o chá de bebê de uma amiga minha que mora aqui, mas eu tinha feito lá no Brasil. Falei assim, acho que eu consigo. Aí eu fui pegando uns vídeos, umas aulas, algumas coisas assim, e fui fazendo. Muitos. Eu adoro. Foram muitas noites, eu indo dormir e ela estudando, participando de live do pessoal que dá treinamento. Eu gosto. Porque a gente nunca sabe tudo, né? Então Sim, é importante. e técnicas diferentes, né? Sim, e sempre, o mercado sempre está inovando. E aí eu comecei a fazer topo de bolo, aí uma compra aqui, uma compra ali, aí fui falando. Aí eu encontrei um anjo na minha vida, a Débora. Débora, beijo. Ela é uma contadora muito conhecida lá na cidade. E ela começou a comprar as coisas de mim pro office dela, os bloquinhos e tal. E aí ela começou a divulgar. Daqui a pouco eu tinha cliente saindo de onde nem sabia. E aí as pessoas começaram a me conhecer e eu não conhecia as pessoas. Mas ficava assim, você conhece a Love? Ela que é da Love. Ah, ela que é Love? Ah. E hoje, graças a Deus, grande parte dos brasileiros conhecem o meu trabalho lá em Swindon. Eu tenho bastante cliente, tenho parceria com bastante confeiteiros. E de outra cidade também, né? Tem a Marília lá de Swindon, tem o Uriel de outra cidade. E eu acho muito legal, assim, sabe? Foi um escape que Deus me deu na pandemia, porque eu preciso ficar com os meus filhos. Eu não tenho esse apoio de, olha, eu vou trabalhar, você pega, você fica, e a hora que eu chegar... Não. E passa muito rápido. Daqui a pouco a sua filhinha não vai estar mais brincando do que ela brinca hoje. Claro. Ela não vai assistir o que ela assiste hoje. E aí você perdeu. E a gente não tem o vô e a avó, a gente não tem parente. Se a gente não estiver perto, qual é o respaldo que eles vão ter? Nenhum, entendeu? É eu e o Alex e eu. Então, assim, o tempo que a gente tá trabalhando bastante, graças a Deus, com o podcast, com a Love, só que a gente também tem a atenção dos meninos. A gente tenta fazer algo que eles gostam. Ontem foi a tarde de jogo, né, amor? Perdi tudo, mas pelo menos a gente jogou bastante com os meninos. E assim, a gente tenta, sabe, não perder tudo. Porque, a gente foi pro Brasil faz 1 ano. Quando a gente olha as fotos de quando a gente voltou do Brasil, os meninos estão o dobro de tamanho. E só passou 1 ano. Sabe? O que o Brian gostava lá no Brasil, que era dos PJ Maxx, ele não gosta mais. Entendeu? Então, tipo assim, é uma essência que a gente não pode perder. Eu entendo que muitas mães trabalham fora e deixam com babá, porque precisam. Mas, no meu caso, eu optei por ficar. Porque eu entendo que meus filhos precisam. Daqui a pouco eles não vão precisar. Daqui a pouco eles já vão estar independentes, já vão estar grandes, já vão... Ai, mãe, já volto. Mas agora eles estão aqui. Sabe que a gente tem, como mulher, a gente tem essa cobrança... nós, como mulheres, temos uma cobrança muito grande em cima do nosso trabalho, que você tem que ser mãe, ser dona de casa, ser esposa, e a gente já está acostumada com essa cobrança, mas o tempo mudou tanto e nós mudamos também, porque nós começamos a nos reinventar como empreendedoras, reinventar coisas que antigamente não se via tanto, né? E eu também optei, muita gente fala assim para mim, a Pietra vai para a escola? Bom, não vai. Mas como que você faz? A Pietra está acostumada desde pequenininha e eu decidi inseri-la no meu meio de trabalho. Inserir ela. Então, todo mundo que vem, que já nos conhece de muitos anos, tem a Pietra. E todo mundo já tá esperando a Pietra para uma festa, já está esperando para um evento. No último evento que nós tivemos, na sexta-feira, já 2 amigas nossas que viraram amigas, porque a gente fala assim, as pessoas que nos cercam, todo mundo acaba virando nossos amigos. Já levaram um presente para ela, porque sabia que ela ia estar na festa. E ela ficou lá, e daí os filhos já levaram... a gente dá essa abertura, porque daí os pais já levaram os filhos. E daí já tinha uma criançada lá que nem participou da gente, porque eles ficaram no mundo deles, brincando com as coisas deles e com as coisas que as nossas amigas nos levaram para as crianças. Eles ficaram intertidos, pintando, desenhando, brincando.
E as crianças nem viram. Os adultos estavam fazendo a festa deles e as crianças a festa delas. E para nós isso está sendo tão gratificante de ver que a gente, nós como pais, estamos inserindo que outras mamães, outros papais levem também seus filhos, porque muitas vezes nós somos uma opção, mas muita gente não tem com quem deixar. E ela acaba se privando de sair para algum lugar porque ela acha que não pode levar o seu filho. Então a gente tenta incluir as crianças para que os pais se sintam também acolhidos, para que eles também não deixem de fazer negócios. Antigamente, Top of Mind, a gente sempre falava, quando começou, era uma festa para adulto. Quando começou, e foi uma repercussão muito grande, a gente incluiu o mundo das crianças ali, porque eu acho que a gente precisa ter esse acolhimento com o papai e com a mamãe que não tem com quem deixar o filho. Ano passado, tinha uma criança de 45 dias, da Leni Camilete, muito querida, uma artesã também. Eu vi que tinha um... Sim, e ela levou a menininha dela, e dela ia amamentar e tal, e ela não deixou de participar do evento, porque ela disse que esse evento abriu tantas portas para ela, e foi tão gratificante. No ano anterior ao seu, ela ficou em primeiro lugar, e ela disse que aquilo para ela foi tão maravilhoso, tão especial, que ela não poderia deixar de estar presente mesmo com uma bebezinha pequenininha. Sim. E ela levou a menina dela, sabe? E isso está nos trazendo um aconchego muito grande, porque a gente está vendo que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho de inclusão, né? Que é importante. A gente sente isso, né, Sandy? Porque nós mães, os pais normalmente estão presentes, mas sempre tem um trabalho fora, né? E quando a mãe opta por cuidar da criança, ela está abrindo mão da carreira, muitas vezes, para ela ficar em casa com o filho. E do luxo também, né? Do luxo, porque você pode ganhar muito mais trabalhando fora. Exato, mas você está abrindo mão para ficar com o seu filho, para dar uma atenção especial para ele, para ter esse convívio, porque a gente já não vive perto da família. Então, fazer a diferença na vida deles é que quando você pode, é super especial. Eu também sou dessa opinião com você, e que bom que nós conseguimos empreender próximo dos nossos filhos, e cada vez mais esse movimento está ganhando mais mamães que estão optando por trabalhar em casa, se reinventando, porque vir morar aqui, você está se reinventando como pessoa. Você está começando do zero. Você está começando do zero. É como se a sua vida ela apagasse, você deixasse de ser quem você era, você deixou de ser o barbeiro que você era, para você se reinventar em outro país. Sim. Daí aqui a gente vai de lavador de prato, vai fazer faxina, vai se reinventar, vai trabalhar com um trabalho manual, vai fazer várias coisas que a gente não fazia, né, lá no Brasil, se reinventando e se reconhecendo como pessoa, porque quando você faz isso, eu acho que você descobre a força que você tem, que você nem sabia que você tinha. Não é? Várias Vocês concordam? Olha, eu acho que o fato de você vir morar na Inglaterra já te faz muito mais forte do que você imaginava. Né? Aqui não é lugar para ser criança. A gente amadurece muito rápido. A gente até achava que era adulto no Brasil. Mas quando você chega aqui... A gente brincava de ser adulto. Quando você chega aqui, você descobre que você só era uma criança crescida. E agora que você aprende as responsabilidades literais. Porque não tem ninguém assim, né? Lá no Brasil você tem pra onde correr aqui. Aqui e é difícil. Tem que correr pra fazer. E lá você chama um vizinho, você chama um parente, e você sempre consegue fazer as coisas. Mas aqui... Não. Aqui é você ou você, e você se descobre um Superman, uma super-woman. Porque assim, eu gosto muito de fazer amizade. Eu adoro fazer amizade. O Alex sabe disso. e o fato de eu ser empreendedora, eu entrei no mercado do empreendedorismo feminino em Swindon muito grande. E é muito legal você ver as meninas crescendo, se desenvolvendo. E eu fico assim, gente, eu adoro dar o apoio, assim, sabe? Porque às vezes a gente tá super mal. Aí chega alguém pior que você. E aí você vai lá dar aquele apoio pra pessoa, e a hora que você vê, você também se ergueu de novo, sabe? Claro, sem você nem perceber. E eu falo assim, gente, eu acho muito legal você ver as mamães assim, sabe? Uma faz docinho, outra faz os bolos, a outra é contadora, a outra é fotógrafa, a outra, sabe? E uma vai incentivando o trabalho da outra, dando força para outra continuar a jornada. E hoje a gente tem alguns eventos de empreendedoras lá na cidade, e é muito legal, assim, sabe? Uma divulgando a outra, uma ajudando a outra, incentivando, assim. Eu acho isso o máximo, porque realmente a gente precisa. Porque a gente sabe, todas somos mães lá, e é muito difícil.
Não é fácil, não desmerecendo os pais, tá? Mas é muito difícil você conciliar tudo. Porque o homem, normalmente, ele tem aquela função do homem que ele sempre acha que ele é o provedor da casa, enfim. E fica para a mulher, claro que hoje em dia é diferente. Lá em casa a gente tenta moderar tudo, né? Mas muitas das vezes a mulher ela tem que fazer tudo em casa, né? Então, além do trabalho, além do cuidar do filho, além de fazer a comida e além de ser esposa. Então, são muitas múltiplas funções, né? E quando a gente encontra e vê casais assim como você, é muito bacana como vocês dois, porque um vai puxando o outro, um vai ajudando o outro, e dentro dessa loucura toda do empreendedorismo que vocês se descobriram, vocês ainda tiveram a cara e a coragem e foram lá e montaram Estrangeiros Podcast, que vai fazer 1 ano agora. Exatamente. Vocês são muito empreendedores, se descobriram, vocês se descobriram, empreendedores. E como que está sendo essa descoberta para vocês, que começou na pandemia, sem saber se ia dar certo, deu super certo, já ganhou o primeiro lugar aí no Top of Mind. Daí, não tá bom ainda, vamos deixar nível hard mais um pouquinho, vamos fazer um podcast. Tá ficando tranquila tá demais. monótona demais, vamos lá, vamos fazer outra coisa. E é isso, é empreender, se reinventar. Como que foi? Conta pra mim, Alex, que você tá aí na frente, sei que a Sandy fica ali nos bastidores, torcendo e ajustando tudo, né? Sim, exatamente. E você vai lá e deu a cara pra bater, pra apresentar o podcast. Me conta, como é que foi isso? Deixa eu só voltar um pouquinho na história, algo muito importante. A questão a Love começou, estava indo bem, só que é muito complicado as coisas aqui, né? E aí, quando veio o Top of Mind, que a Love venceu, deu um up, porque, tipo assim, ela estava pensando em desistir. E o Top of Mind veio para não deixá-la desistir. Para não deixar. Porque quando você começa a empreender, você não vai ter lucro logo de cara. Você não vai começar a trabalhar hoje e amanhã, nossa. Nunca. Superei. Meu sonho. Nossa, amiga. Sabe? Então, é difícil. Nossa, quantas e quantas vezes assim, a gente fala assim, eu não quero mais, só tô tendo trabalho e não tá tendo retorno. Falo, calma, é assim mesmo. Não esquenta a cabeça. Uma hora vai dar certo. E ela fez um network muito grande, principalmente depois do Top of Mind. E a Débora, que ela falou que foi uma pessoa que apoiou muito ela, que nesse Top of Mind foi alguém que junto com a Vanessa Bento, chegava na gente e falou assim, quem que vocês querem conhecer? Com quem que vocês querem fazer network? Se a gente conhece, a gente vai apresentar. Então a gente começou a aprender ali o poder do network. E aí eu tive essa ideia do podcast, porque como eu falei, a gente passou por muitos perrengues aqui, e muitos deles por falta de informação. E aí eu falei, por que não, então, fazer um podcast onde a gente, através de um bate-papo descontraído, leve informação. E se essa informação ajudar uma pessoa, é missão cumprida. E aí o que acontece? Ela falou assim, vamos conversar com a Débora, porque a Débora deve saber como que faz a parte burocrática disso. E ela é uma pessoa tão maravilhosa que eu, com vergonha, sentei lá na frente dela, expliquei a ideia. Ela pegou e falou assim, você precisa fazer isso, isso, isso. Daqui 1 mês eu quero sentar com você e quero ver o que você fez. Uau! Ela botou target para você fazer. Ela é dessa, sabe? E se a gente sentar para conversar e você não saiu do zero, nós vamos ter uma conversa muito séria. Uau! Pegou e puxou a orelha. E se não fosse isso, ia estar no zero ainda. Porque a gente fica no comodismo, né? Não, é mais fácil, não Sim, é? Com certeza. A gente tende a falar assim, não vou sair da minha zona de conforto, tá bom aqui. E esse negócio de apresentar podcast, eu relutei tanto, gente. Vocês não têm noção. Para mim, trabalhar com pessoas é fantástico. Eu amo trabalhar com pessoas. Mas daí o Vini sempre me cobrando, cadê o seu programa? Cadê o seu programa? Cadê o seu programa? E eu falo, não, eu só apresento o Top of Mind. Ele, não, cadê o seu programa? E daí saiu do papel, né? Mas a gente... E nós agradecemos por isso. Exatamente. Porque é bom, gente, é bom conversar, é bom contar histórias. Eu já faço isso no privado, conversar com pessoas, descobrir a história, sabe, apoiar. E quando a gente traz isso para que outras pessoas conheçam, a gente está incentivando outras pessoas. Porque eles vão se identificar com vocês. Família, veio para Londres,
passou por muitos perrengues. Você já contou que chorou aí. Eu também já sentei e chorei na calçada ali, quando eu não sabia pegar o metrô. Chorava. Menina, é sério. Então eu sei o que é isso. E outras pessoas que estão passando por isso, eles vão se identificar. E muita gente, às vezes, quer começar um negócio. E daí pega a história de vocês, que começou um negócio no meio da pandemia. Começou com bolinha de Natal, deu certo, incrementou o seu menu ali de serviços que você oferecia. Hoje você oferece muitos outros serviços que você nem pensou que um dia você pudesse estar fazendo, mas você se descobriu uma artesã. E aí a sua empresa foi crescendo. Pensou em desistir, veio o Top of Mind para te ajudar e te dar um incentivo a não desistir. Através desse incentivo, você conheceu outras pessoas e montou uma outra empresa de podcast para ajudar outras pessoas que chegam aqui a descobrir qual é o seu talento, ou contar a sua história, ou através daquela história ter uma ajuda, uma dica, uma luz, não desistir. Olha que bacana e qual a diferença que vocês estão fazendo na vida de outras pessoas. Isso não tem preço, sabe? Exatamente. Então, quando vocês se sentem gratos de eu ter montado um podcast para conversar com empreendedores, a gente se sente grato de ter histórias como a de vocês, para que possam incentivar outras pessoas. Isso não tem preço, não tem preço. E eu acho que esse é o teu propósito do teu podcast, né? Sim, exatamente. E no começo a gente usava o network da Love para levar pessoas para o podcast e usava o podcast para fazer o marketing da Love. Isso, olha, essa jogada de marketing. E foi algo que deu muito certo, muito certo mesmo. E graças a Deus as coisas estão fluindo, né? O podcast tá crescendo. Já tivemos lá, logo vai estar no ar o episódio com a Kathleen. Gente, eu fui lá, gente, muito lindinho o espaço deles. Me receberam com muito carinho, com docinho, com pizza. Até falei com o menino da pizza outro dia, falei com ele. Gente, é isso, é empreender. E a gente foi lá com o maior prazer e agora, foi lá e já trouxe vocês para contar aqui. Quantos episódios? 34 episódios. E o começo, assim, a gente pagava para fazer os episódios, para tudo acontecer, sabe? Hoje, graças a Deus, a gente já tem patrocínio para que a coisa aconteça, sabe? E a gente tenha uma preocupação a menos. E isso é bom demais. Mas todo começo é assim, né? A gente sabe que investir é difícil. E a gente demora muito tempo para ter aquele retorno inicial, porque não é só dinheiro, é tempo. Então você se desprende, você se reconstrói, você investe seu dinheiro, seu tempo, e daí às vezes as coisas demoram um pouquinho para acontecer, e é normal. E eu acho que muitos empreendedores, eles desistem nessa metade do caminho aí, porque, como a gente já falou, não tem suporte, não tem família, e daí acho que é muito difícil. Sim. Mas se você está aí nos escutando, é difícil para todo mundo. Foi difícil para mim, foi difícil para esse casal maravilhoso que está aqui. Não vai ser diferente com você, não vou te contar mentira. Vai ser difícil pra caramba, você vai passar perrengue, você vai chorar, você vai tentar desistir. Mas se tiver consistência e você persistir, você também pode estar sentado aqui como eles, aqui para bater um papo com a gente, ganhando o Top of Mind esse ano. Eu acredito em você. Você que tem que acreditar em você. E se afastar de pessoas que falam que você não vai conseguir. Exatamente. Não é verdade, Sandy? Exatamente. Eu acho que nós temos muitas pessoas que falam pra gente no decorrer da nossa vida que nós não vamos conseguir. Muita gente diz que a gente não ia conseguir estar em Londres, não ia conseguir vir para o exterior, e a gente está aqui fazendo a diferença, fazendo a história, contando a história de outras pessoas, né, tornando outras pessoas mais conhecidas e apoiando outros negócios. E todas as pessoas passaram por isso. Sempre tem alguém na sua trajetória, na sua jornada, que vai dizer que você não é capaz, mas essas pessoas só falam isso porque elas não querem te ver progredir e crescer mais do que elas já cresceram. Vocês já passaram por isso? Algumas vezes. Antes mesmo de a gente sair de lá, quando eu trabalhava na escola, que não deu certo os Estados Unidos, né, vida? Quando a gente estava tentando a cidadania, uma pessoa riu na minha cara e falou assim que eu jamais sairia de lá. E eu lembro que aquilo me machucou profundamente, né? Sim. Nossa, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. E eu lembro que quando deu tudo certo, eu olhei para Alex e falei assim, cara, olha onde a gente tá. A gente tá na Inglaterra. E essa pessoa deve estar com a cara no chão, né? Eu nunca mais Eu acho que a pessoa deve estar assim, com a cara no chão, mas, falando, assim, nossa...
Talvez no dia me machucou muito, machucou mesmo, de verdade. Mas foi talvez um impulso que a gente precisava, assim, sabe? Para fazer realmente acontecer. Porque era um sonho, era uma vontade. Só que todo sonho, se você não colocar combustível, ele não vai. Então, assim, até mesmo na Love, no podcast, não dá para você criar um negócio acreditando que os seus amigos vão comprar de você, que os seus amigos vão te apoiar. Você tem que fazer o seu negócio acreditando que você vai conseguir. Você e Deus. Porque Ele vai abrir as portas para você. Ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho. E Ele vai fechar as portas também. Entendeu? Porque, assim, eu mesmo com a Love. Nossa, quando eu comecei a Love, eu falei assim, nossa, tem um monte de amigo. Não, tem gente que é meu amigo que não compra. E não tem problema. Porque Deus me deu clientes. Entendeu? Agora, se eu estivesse contando com esses amigos, eu nunca tinha ido para frente. Então, assim, a gente tem um risco. Empreender é um risco, né? Exatamente. A gente precisa realmente acreditar no nosso sonho, acreditar no nosso projeto, colocar Deus à frente e caminhar. Se for da vontade dele, vai dar certo. E eu penso assim como é perigoso você ficar próximo de pessoas que não acreditam em você, também tem aqueles que querem que você faça as coisas de qualquer jeito. Por exemplo, no Brasil, quando eu abri minha barbearia, aqui com a Love, com o podcast, tinha pessoas que falavam assim, pra que esse microfone? Compra um baratinho, grava com o celular. Não, faz de qualquer jeito, sabe? E não é assim, entendeu? Se você não tem condições para ter algo melhor, faz com o que você tem, porque senão não sai do zero. Agora, se você pode, mesmo que se esforçando muito, conseguir uma condição melhor, faz o teu melhor, que o retorno vai chegar. Então, eu concordo com você, sabe? E não é fácil, mas se você pode se esforçar, né, você faz com o seu melhor. Mas é isso, gente, todo mundo passa por isso. Não é questão, às vezes não é maldade da pessoa, mas a pessoa também não acredita que aquilo é possível, porque para ela não foi possível. Porque, na verdade, as pessoas não tentam. Elas falam que não vai dar certo. Antes mesmo delas tentarem, elas já falam para você não vai dar certo. E muitas vezes, se a gente for levar na ponta do lápis e ao pé da letra, a gente vai achar que todo mundo tem uma inveja, mas não é. As pessoas, nós fomos doutrinados, quando crianças, a aceitar aquilo que nossos pais tinham. E aceitar aquela realidade que nós vivíamos. Isso é extremamente normal. Eu vivi uma realidade que eu venho de uma família bem humilde. E eu sonhava desde muito cedo em trabalhar em televisão, eu sonhava em crescer, em viajar para outros países. E eu me lembro que eu devia ter uns 8, 9 anos e eu tinha uma tia que dizia assim, ó, para de sonhar. Você não tem dinheiro, você é filho de pais pobres e você vai ter que aceitar isso. E eu me senti aquilo, uma vez eu escutei isso, mas uma força tão grande que ela falava aquilo para mim, que eu não sabia nem o que era religião. Eu venho de uma família católica, mas não é aquilo do evangelho, aquela coisa toda assim de acreditar mesmo, né? Era dizer que era católico, né? E eu lembro que eu olhei para ela e falei assim, tá repreendido. Eu tinha 8 anos. Imagina, uma criança de 8 anos. Você está repreendido, eu vou conseguir sim. Daí, quanto mais ela falava, mais eu tinha gás, eu tinha força para dizer que eu ia conseguir. E essas coisas passaram, mas eu vejo que ela não fazia para me magoar. Ela foi criada dentro da realidade dela, dentro do mundo dela, e para ela aquilo ali parecia impossível. Então, ela não queria, talvez, me frustrar com um sonho que ela acreditava que eu jamais conquistaria. Então, era mais fácil ela falar para mim que ela não conseguiria. E como essa minha tia, existem inúmeras outras pessoas no Brasil que a gente passa por isso sempre, constante, mas não é só lá. A gente queria dizer que a gente veio para cá e a nossa vida mudou, né? Que todo mundo acredita na gente, que todo mundo está no mesmo patamar e está empreendendo, mas não é, gente. Aqui também. Onde nós, brasileiros, deveríamos ser mais unidos, né? E um ajudar o outro. Muitas pessoas optam por não fazer e tentar puxar o tapete ali do outro ou tentar desmotivar o outro. Eu tenho N histórias no decorrer desses 8 anos de Top of Mind, mais de 10 anos trabalhando com a comunidade brasileira, de pessoas que nunca participaram de eventos e falam para o outro não participar, assim.
Fazem grupos de WhatsApp. Não. Fazem, perdem esse tempo. Olha, em vez eu elas. não sou dessas, porque eu mandei o link do Top of Mind pra todo mundo. Eu tenho lá, certeza. eu falei, E todo mundo. vai. Ó, e a galera de Suíno se inscreveu Pô, com Suíno força. Tá em peso. Eu tô Eu com acho tanto justo. orgulho disso, Vamos gente. de caravana. Tem pra gente, cá. ó, não, vou fazer caravana. Tem gente de Liverpool, Manchester, Portsmouth, tem gente da Escócia, gente. Olha que da legal. Escócia. Então eu tô tão feliz porque pro Reino Unido o Top of Mind cada vez tem crescendo mais e mais pessoas vêm participando. Mas eu costumo dizer, as pessoas às vezes, em vez de elas desperdiçarem aquele tempo que elas têm para estudar, para crescer, para se instruir, para tentar fazer o business dela crescer, elas utilizam esse tempo para tentar destruir sonhos de pessoas que querem se destacar, que precisam desse reconhecimento para não desistir. Você precisava desse reconhecimento para não desistir. Talvez você tivesse desistido. Mas aquele reconhecimento te trouxe fôlego. E Fôlego. Eu tava bem perto, viu? Eu tava bem perto. Então, esse é um testemunho, sabe? Sim. Você estava perto de desistir e o Top of Mind te deu fôlego de esperança e de mostrar para você mesma que não estava mais acreditando que você estava no caminho certo. Sim. E tem pessoas que não acreditam nisso, que preferem. E nós vamos encontrar a N, Mariazinha, Joãozinho pela nossa história aí, que vai falar para você, não faz. Mas não, nem só para o evento, é para a vida toda. Sim. Não faz, não empreende, que esse negócio de empreender, vai dar errado. Isso aí... Não, você não nasceu para isso, cara. Tem o seu dinheirinho certinho no final do mês. Para que você vai arrumar dor de cabeça? Isso é o que as pessoas mais ouvem. Mas são essas pessoas, com essas histórias, que nunca fizeram nada pela vida delas e que elas nunca vão conseguir fazer se elas não mudarem a mentalidade. Não sair da zona de conforto hoje e dizer, eu vou fazer alguma coisa pela minha vida. Seja ela viajar, conhecer outro país, conhecer outra cultura. A gente não sabe o que é viver realmente até chegar aqui. Até chegar em outro país, não só na Inglaterra, mas em outro país. Porque aqui nós passamos por coisas inimagináveis, que só quem é forte não desiste. A gente costuma dizer que, tipo assim, quem vê stories não vê realidade. É verdade. Então, assim, o pessoal do Brasil olha lá os stories e fala, nossa, que legal, ó, estão viajando, ó, estão passeando e tal. Mas... a realidade por trás daquilo... Não sabe o quanto você batalhou. Você não sabe. Mas vale a pena. A diferença é que aqui vale a pena o esforço. E o que você diria para aquelas pessoas que estão começando a empreender agora, ou que têm aquela vontade, aquele sonho de empreender, mas não tirou do papel? O que nessa experiência de vida, desse tempo todo que você chegou aqui, você poderia dizer para essas pessoas? Bom, eu diria que talvez... exista algumas pessoas cujo problema está aguardando pela sua empresa. A sua empresa pode ser a solução do problema delas, da situação delas. Como o podcast veio para trazer informação para quem precisa, o Top of Mind veio para trazer um fôlego para quem precisa. Então eu creio que seja isso. Não fico com medo. Não dê ouvidos para quem fala que não vai dar certo, acredita no seu sonho e ande com quem sonha alto. Ande com quem realiza de verdade. Ande com as águias. Águia voa com águia, é o bordão, né? E a gente já vê muito esse bordão agora no Instagram ali das nossas águias, a galera que participa em peso do Top of Mind. E todo mundo, quando a gente escreve alguma coisa lá, já comenta, águia voa com águia, tô aqui. E isso é muito legal, sabe? Porque a galera pegou aqui, pra quem não viu, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Nós estávamos numa enquete aqui. Eu vejo todo dia. Se nós mudávamos o layout do troféu esse ano, que as águias vão continuar. A águia é águia, né, gente? A águia tem que voar com águia. Mas a gente estava aqui debatendo o modelo da águia, só que essa águia ela tem um mundo e o mundo roda. E ele roda, pelo amor de Deus. E ele gira, gente. Isso para mostrar para você que hoje você pode estar embaixo, amanhã você pode estar em cima. E essa é a lei da vida. Se você tiver persistência para continuar e consistência no seu trabalho, você pode aqui, ó, ter um troféu desse para colocar na sua sala, gente. A Cindy tem, né, Cindy? E ele fica lindo na minha sala. Gente, é muito bacana a gente contar histórias de pessoas e ter vivenciado um pouquinho do que vocês já vivenciaram, sabe? E cada vez mais a gente vai tendo fôlego, né? Da gente conversar com as pessoas e as histórias nos motivam. E histórias como as de vocês,
que nunca me fizeram desistir. Eu já pensei em desistir, eu não sou diferente de vocês. Primeiro evento, segundo evento, eu falava Deus, porque isso foi Deus que deu. Deus, eu conversava com Deus. Eu dizia assim, Deus, para que isso? Eu posso estar trabalhando, Senhor. Para que me colocar nisso, assim? Porque, então, o evento, muitas vezes as pessoas olham e elas acham que é um dia. Um dia de evento, acabou. Gente, a gente trabalha o ano inteiro para aquele evento de um dia, para 500, 600 pessoas acontecer. É muito difícil. Não é fácil. É uma coisa assim que a gente faz porque a gente realmente ama, é um dom. Eu nunca fui num evento de tamanha proporção do meu evento. Eu já fui em eventos maravilhosos, mas é difícil de fazer um evento do tamanho do nosso evento. Uhum. Não é fácil. Não é porque as pessoas não conseguem, mas dá muito trabalho. E é um trabalho de um ano inteiro. Então, às vezes, eventos menores trazem mais lucratividade, rentabilidade do que eventos grandes, porque demora muito tempo, demanda muita energia para aquele evento acontecer. E eu já pensei em desistir centenas de vezes, até eu descobrir que aquele era o caminho que me conectaria a outras pessoas e que eu iria estar fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Quando você empreende com um propósito de ajudar outras pessoas também, e isso está na sua meta de vida, não é só negócio de ganhar o seu dinheiro, que todo negócio você ganha, mas você está incluindo no seu propósito de vida ajudar outras pessoas, que além das pessoas que se sentem motivadas com o evento, de ser premiados, de vir de outros países do mundo para ser premiados aqui, nós temos a Casa Social que nós apoiamos, que é o Fraternidade Sem Fronteiras, apoiado por grandes artistas como o DJ Alok, né? E a gente faz a diferença na vida dessas crianças, porque todo ano uma parte da verba do evento a gente reverte para o Fraternidade Sem Fronteiras. E com todos esses anos e os apadrinhamentos que a gente já teve dentro do evento, a gente já ajudou mais de 1.600 crianças. Legal. Eu não sabia desse número. Todos esses anos faz desde 2019 que nós somos padrinhos do Fraternidade Sem Fronteiras aqui. E eu nunca perguntei qual era o número de crianças que eu já tinha ajudado, que nós, a equipe inteira, já tinha ajudado, né? E daí, ano passado, eu perguntei para o Gilson, não, esse ano, início desse ano, eu falei, Gilson, você, que ele é um dos diretores do Fraternidade aqui, você tem uma noção de quantas crianças a gente já ajudou ao longo do processo? Daí ele foi lá, foi fazer a conta das crianças. Gente, é muita criança. A gente não tem, efetivamente, às vezes, ao total de todos esses anos, a gente já atingiu muitas crianças, mas anualmente a gente tem um número de crianças que a gente tem que dá para apadrinhar e no decorrer dos anos vai aumentando. E a gente se sente tão feliz de saber que a gente, através de um evento, onde a comunidade se move, pessoas compram essa ideia e entendem que não se trata somente delas, mas se trata de você poder fazer alguma coisa melhor para o mundo onde a gente vive, né? Então, é uma coisa assim que nos traz também fôlego, sabe? Porque a gente, além de apoiar sonhos, a gente está conquistando outros sonhos, que é de pessoas que não têm nada, vivem na linha extrema de miséria, né? Não sabem o que a gente vive, não sabem o que é comer frutas, como a gente tem aqui hoje na mesa, não sabe o que é ir para uma escola, muitas vezes. E a gente tem tudo isso e muitas vezes nós não somos gratos por aquilo que a gente tem, sabe? Antes de ontem eu publiquei, acho que um vídeo do Alok sobre a primeira vez que ele foi para o Fraternidade Sem Fronteiras, a primeira caravana que ele foi, e ele fala que os miseráveis não são eles, somos nós. E ele achava que Deus tinha abandonado aquelas pessoas. Mas ele entendeu que aquelas pessoas só sobrevivem pela fé em Deus, que quem abandonou aquelas pessoas fomos nós. Olha que forte. Isso é muito forte, gente. Não foi Deus que abandonou aquelas pessoas, foi o resto do mundo que abandonou aquelas pessoas e deixou em extrema situação de pobreza e miséria. Deus está lá dando o quê? Amparo da fé. Né? Então, muito mais do que qualquer outra coisa, nós temos que ter um propósito na vida da gente, que é descobrir para que nós estamos aqui. O podcast não é religioso, gente, seja lá Deus, o que você quer acreditar, uma energia, o segredo do universo, a teoria da positividade, existem N teorias para você acreditar em algo superior a você, que pode te trazer força naquele momento que você precisa. Então, para mim é Deus,
né? Então, eu acho que Deus, ele tá com a gente em todos os lugares e ele que nos dá força para continuar. Todo mundo aqui pensa um dia em desistir. Não vai ser diferente com você. Você pode estar no topo da sua carreira hoje, mas com certeza você já pensou algum dia em desistir. E nós estamos tentando unir a comunidade para que essas pessoas, ao invés de elas desistirem, elas busquem em outras pessoas o amparo para que elas possam ir mais longe com os sonhos delas. Se vocês pudessem dar hoje uma palavra para essas pessoas, assim, de força, o que seria para vocês? Respondi a última. Eu acho assim que é que nem a gente estava comentando, né? Nunca vai ser fácil, nunca foi. Tanto para quem está no Brasil quanto para quem está fora do país. Não é fácil empreender, não é fácil você... Desculpa. Não é fácil você realmente conquistar o seu espaço, assim. E eu acho que as pessoas, elas precisam realmente ter a fé em algo maior que elas acreditam. Todo mundo tem a fé em algo. Não existe alguém realmente que não acredite em nada. Então, a gente precisa acreditar o que você faz de melhor. Nem o podcast. Quando eu cheguei aqui, eu lutei muito para matricular meus filhos na escola, porque é totalmente diferente do Brasil. E aí, depois que eu aprendi, eu consegui ajudar pessoas a matricularem os filhos na escola. E assim, tudo que a gente passava para aprender aqui, a gente tentava repassar. Então, esse foi o intuito do podcast, esse é o propósito, a gente ajudar as pessoas com o que a gente sabe, porém a gente não sabe tudo. Então, o intuito é levar pessoas com outras informações, outros vivências, conhecimentos, para ajudar pessoas também com aquilo que a gente não sabe. Então, acho assim, cada pessoa tem um propósito nessa terra. Você precisa encontrar o seu e você precisa fazer com que esse propósito realmente vale a pena, sabe? Porque eu não acredito que alguém está aqui na Terra só por estar. É um figurante, entendeu? Você é muito mais do que isso. E você precisa realmente achar isso em você. O que você faz de melhor? Você sabe aconselhar alguém? Você trabalha bem com mulheres? Você cuida de crianças? Gente, tem tanta gente machucada. Tem tanta gente machucada precisando de uma palavra. E às vezes a gente passa pelas pessoas assim, tanto atarefada, e a gente não enxerga as pessoas. Então, assim, todo mundo tem um propósito. A gente não pode desistir. A gente não chegou aqui à toa. Então, assim, as pessoas só precisam encontrar o que faz de melhor e fazer com excelência. E para as pessoas que, de repente, estão num momento difícil, não se isole. Esse acho que é um dos melhores conselhos que a gente pode dar para quem está nessa situação. Não se isole. Porque aqui tem a questão do clima, que muita gente às vezes acha que é besteira. Mas assim, a gente passa muito tempo no ano sem sol e isso traz uma coisa mais triste, sabe? Uma coisa assim. Então, isso faz muito mal. Não se isole, procure ajuda, procure pessoas que possam te ajudar. Porque se você se isolar, há uma grande chance de que a sua jornada aqui não vá durar muito. Sim. Você vai desistir, você vai voltar atrás ou algo pior. Né? Porque o índice de suicídio em Londres é muito grande, né? Na Inglaterra. É muito grande, principalmente no inverno, outono e inverno, né? Que é a época mais fria e cinza. Então é importante realmente você... Às vezes você não tem um amigo, mas você pode procurar algum lugar ou fazer amizades, né? Tem brasileiro para todo lado aqui. Acho que vale a pena, assim. A gente conheceu, graças a Deus, a gente não conheceu pessoas ruins. Graças a Deus. A gente conheceu bastante gente boa, assim, que sempre está disposta a ajudar. E tem que ser, eu acho que tudo tem a ver com o seu propósito. Aqui, e né? aqui tem muitas ONGs de ajuda também para brasileiros, para falantes da língua portuguesa. Vocês levantaram uma bandeira que é muito importante, né? Que é a causa da depressão e do suicídio, né? Aqui que é um número bastante elevado, mas hoje já tem ONGs brasileiras tratando disso, de bullying, de depressão, ajudando brasileiros, né? A se encontrar. Porque muitas vezes a pessoa não está na depressão ainda. Mas ela está no princípio da depressão. Sim. Ela está caminhando para aquilo. Ela está caminhando para aquilo.
Então, é importante você buscar ajuda e de extrema importância o que a pauta que foi levantada aqui e o direcionamento que foi dado para essa pauta aqui agora, que é importante. Então, se você souber de alguém que está realmente precisando de ajuda, tente incluir dentro do seu grupo de amigos. Caso isso não seja o suficiente, peça para essa pessoa buscar ajuda com ONGs especializadas, ajuda humanitária especializada, que vai estar instruindo melhor essas pessoas. Gente, eu tenho 1 minuto aqui agora de vender o peixe. Agora é vocês que vão vender o peixe de vocês. Esse minuto é de vocês, a venda do peixe. Vamos lá. As damas primeiro. Bom, quem assistiu a gente até agora, foi um prazer estar com vocês. Se vocês nos conhecerem, você sempre vê esse rostinho bonitinho, mas sou eu que estou por trás. Muito bem. Sou eu que vou responder a sua mensagem, sou eu que vou fazer o convite para você. E sou eu também que estou por trás da Love Details. Então, se você é uma mamãe festeira, ou se você tem um business, eu posso te ajudar com ambas as categorias. Eu tenho parceria com gráficas aqui em Londres, não, em São Windham. Uma gráfica bem grande lá, graças a Deus. Então, a gente trabalha com banners também, muitas coisas, assim. Então, o que for preciso, vocês podem me procurar. Ou meu excelentíssimo. Muito bem. Se agora... você é uma daquelas mamães que diz pro marido, é só um bolinho e nunca é só um bolinho, a Love é perfeita para você. Ele fala isso porque eu sou essa mamãe. Muito bom. E agora vende seu peixe no podcast. Você tá num podcast para vender o peixe do podcast. Fala, estrangeiros. Vende seu peixe. É isso aí. Para você que ainda não conhece Estrangeiros no Podcast, vai lá, conhece o nosso trabalho. Comenta, curte, compartilha, porque essa é a forma que você ajuda quem trabalha no digital. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa trabalha com vendas, vai lá e compra do seu amigo e ajuda ele dessa forma. Quem trabalha no digital, vai lá, comenta, compartilha, dá um like, fala que ficou bom, fala se não ficou bom, dá indicações. Alguma dúvida que você tiver, manda lá que a gente ajuda. Estrangeiros no Podcast está aqui para ajudar você, estrangeiro. Oh, muito bem. Aí o cara já tá pegando muito, não tá? Ele tá demais, tá mesmo. Ó, filho, você tá crescendo muito. É isso aí, gente. Parabéns por esse 1 ano. Vai fazer 1 ano, né? Sim. De Estrangeiros mês que vem. Sim. Perfeito. Olha, parabéns pra vocês. Vocês são um casal incrível. Que Deus continue abençoando grandemente a família de vocês. Amém. Vocês são pessoas iluminadas por Deus e tudo tem um propósito para vocês estarem aqui. E vocês ainda vão viver o melhor de Deus nessa terra para vocês, porque é propósito. E quando é propósito, a gente tem que passar pelo processo. O processo está aí para todo mundo, né? Então, gente, muito obrigada por vocês participarem. E você que está nos assistindo aqui, que ficou até o final, curte, compartilha. Ele já falou aqui para você, ajuda seu amigo a crescer mais na internet e passa esse vídeo para outras pessoas que você acha importante dar aquela incentivada no negócio. Ou tem aqueles amiguinhos ali que não quer que a pessoa cresça, vai lá, passa esse vídeo, você vai entender o propósito, vai pegar a visão, esse podcast da visão de águia, porque águia anda com águia. E seja você a nossa próxima águia. Vem com a gente.